Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nosso programa foi desenvolvido para que você estude todos os livros da Bíblia, um de cada vez. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Agora estamos estudando o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. No último programa falamos sobre o capítulo 8 do livro de Atos e sobre como fazer discípulos. No final dos Evangelhos e no início do livro de Atos, lemos sobre a grande comissão que Jesus nos delegou para que façamos discípulos. O capítulo 8 do livro de Atos é uma demonstração de como fazer discípulos. O Espírito Santo falou para Felipe ir até o deserto de Gaza e ele obedeceu. Quando chegou no deserto, Felipe viu uma caravana de carruagens e o Espírito Santo o conduziu a uma carruagem específica. Aquela carruagem era do tesoureiro da Etiópia, que naquele momento lia o capítulo 53 do livro de Isaías. Quando Felipe perguntou àquele etíope se ele estava entendendo o que estava lendo, ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Felipe então subiu na carruagem e os dois prosseguiram juntos. Aquele etíope perguntou a Felipe: "De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?" Aí então Felipe começou a falar do Evangelho de Jesus Cristo para aquele homem. Não sabemos por quanto tempo eles ficaram andando juntos, nem sobre o que conversaram. O que percebemos é que Felipe, com o dom do evangelismo, soube apresentar o Evangelho e levar aquele homem a tomar uma decisão. Fazer discípulos envolve em levar pessoas a tomarem uma decisão. Depois que alguém ouve o Evangelho, vem a pergunta: você crê ou não no Evangelho? Você quer ou não comprometer-se com esse Evangelho? A pregação de Filipe levou aquele homem a tomar uma decisão e nos mostrou como fazer discípulos, e também qual é o propósito e o significado do batismo nas águas. As opiniões a respeito do batismo são várias. Uns batizam por imersão, outros por aspersão. Uns se ajoelham 3 vezes dentro da água, outros inclinam-se para trás. Francamente, eu não dou muita importância à forma do batismo. O importante é o significado do batismo. Por isso, sem se importar com a maneira como você foi batizado, o que ele significa para você, hein? Creio que Felipe nos ensinou como devemos concluir a pregação do Evangelho. Será que é fazendo com que todos fechem os olhos sem olhar? E aí aqueles que creem em Cristo levantam a mão? Não é bem isso que está na Bíblia. Nenhum pregador mandava os novos convertidos irem à frente. Billy Graham sempre fez desse jeito e milhares se converteram dessa forma. Mas a Bíblia não nos manda fazer isso. E, de acordo com a Bíblia, como levamos a pregação a um veredito? Creio que a Igreja do Novo Testamento e a Grande Comissão respondem essa pergunta com o batismo. Façam discípulos, batizando-os. Acho que o mundo entende o significado do batismo melhor do que nós. Se você vivesse num país hostil ao Evangelho e depois de participar de estudos bíblicos e de se reunir com outros cristãos, provavelmente seria encarado como um suspeito e colocado sob vigilância. Mas só depois de ser batizado é que a sociedade o puniria, tirando seu emprego, sua liberdade e talvez até a sua vida. Na minha opinião, quando você é batizado, está dizendo: se você vai atirar em todos os cristãos, atire em mim também. O batismo é um testemunho, uma profissão, uma declaração de uma convicção interior. Parece que Felipe mencionou o batismo porque o etíope disse: "Olha aqui a água, o que me impede de ser batizado, hein?" E Felipe respondeu: "Você pode, se crer de todo o coração." Terminamos o último programa. Falamos sobre o que é preciso para fazer discípulos, e o que vemos no capítulo 8 é Felipe fazendo daquele etíope um discípulo. Quais são os pré-requisitos para ser batizado?
Quando o etíope perguntou o que me impede de ser batizado, Felipe respondeu: Você pode, se crê de todo o coração. Chamamos isso de batismo de fé. Se você considerar o casamento, o noivado, poderá entender melhor. Quando um homem pede uma mulher em casamento e ela aceita, firma-se um compromisso entre eles. Depois de distribuir os convites e fazerem todos os anúncios, eles se casam. A cerimônia é um anúncio público de uma decisão que eles já tinham tomado juntos, só os dois. A salvação acontece no momento em que você coloca sua fé e confiança em Jesus Cristo, quando você compromete seu coração e sua vida com Jesus Cristo e pede que Ele seja seu Salvador e Senhor. É nesse momento que você deslumbra, vê o reino de Deus e entra nele. Isso é muito importante e acontece só entre você e Deus. Para mim, o batismo é como se fosse a cerimônia de casamento, quando você convida os amigos e diante de todos diz: se você vai atirar nos cristãos, então atire em mim, porque eu me identifico com Jesus Cristo. Os adeptos do batismo por imersão dizem que esse batismo é uma figura da sua fé na morte de Cristo, e a saída da água ilustra sua fé na ressurreição de Jesus. O batismo é sua identificação com Jesus Cristo, com sua morte e com a ressurreição. O importante é que o batismo é a forma descrita na Bíblia para você professar publicamente sua fé em Jesus Cristo. Para uma pessoa que vem de uma outra religião, fica fácil de entender o batismo. Conheço um pastor que pregou o Evangelho para um judeu e ele começou a frequentar sua igreja e todos os estudos bíblicos que fazia. Depois de um ano, o pastor propôs que ele se batizasse, já que tinha a convicção e fé necessária e confessava que Yeshua é o Messias. Quando o pastor falou em batismo, o judeu ficou branco como papel e disse: O senhor sabe o que isso significa para meus parentes, amigos e comunidade? Sabe que isso vai me custar? O pastor engoliu seco, mas disse: Não sou eu quem faz as regras. O batismo é o preço da sua profissão de fé. Você tem que decidir se está pronto ou não para pagar o preço. Depois de orar muito, aquele judeu decidiu se batizar. Ele realmente pagou um preço. Ficou bem claro para esse homem que vinha de outra religião o que o batismo realmente significa. Quando o etíope perguntou a Felipe o que precisava para ser batizado, Felipe disse que se ele cresce de todo o coração, ele poderia passar pelo batismo. E ele foi. Não sabemos os detalhes. Os adeptos do batismo de imersão gostariam que estivesse escrito que o etíope mergulhou nas águas. É bem verdade que a palavra batismo em grego significa realmente imergir. A Bíblia só diz que Filipe batizou o etíope na água. No capítulo 8 de Atos temos mais um padrão do Pentecostes envolvido no processo de fazer discípulos. Deus quer fazer das pessoas perdidas discípulos dele. Mas existe uma corrente de 3 elos entre os perdidos e Deus. O primeiro elo é o Espírito Santo. O segundo é a Palavra de Deus. E o terceiro é o servo de Deus, aquele que faz discípulos. Quero dizer que o agente através de quem Deus trabalha no mundo é o Espírito Santo. A ferramenta que o Espírito Santo mais usa é a Palavra de Deus. Mas o processo de fazer discípulos envolve o Espírito de Deus usando a Palavra de Deus para gerar um filho de Deus através de um servo de Deus. Isso tudo envolve o processo de fazer discípulos. O primeiro elo dessa corrente, o Espírito Santo, tem de estar presente quando você falar do Evangelho para o seu colega de trabalho ou para aquela pessoa que está ao seu lado no avião. O Espírito Santo também precisa estar trabalhando na pessoa que está ouvindo você. Depois que você tiver certeza que está sendo dirigido pelo Espírito Santo para falar com alguém e que a pessoa realmente está com fome espiritual, a próxima ferramenta a ser utilizada é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a ferramenta necessária para se fazer discípulos. Pedro afirma que a Palavra de Deus é como uma semente incorruptível que gera o novo nascimento. O nascimento natural envolve uma semente. Um ovo fertilizado por essa semente, o desenvolvimento da vida e, finalmente, o nascimento e o crescimento e desenvolvimento daquela vida. Jesus disse que tornar-se um discípulo é como nascer de novo. O nascimento espiritual é muito importante. E podemos dizer que no nascimento espiritual a semente que fertiliza o ovo é a Palavra de Deus, incorruptível.
Quando a palavra de Deus penetra no coração cheio de fé, acontece a concepção espiritual. A palavra de Deus, portanto, tem de estar no centro do processo e você tem de estar lá, porque a pessoa que faz discípulos é o terceiro elo dessa corrente entre Deus e o perdido. Você consegue identificar esses três elos na história de Felipe e do político etíope? O Espírito Santo orientou Felipe a sair de Samaria e ir para o deserto. Depois o Espírito Santo o guiou a uma carruagem específica. Existem evidências de que o Espírito Santo estava trabalhando na vida daquele etíope? Claro que sim. Por que você acha que ele viajou lá da Etiópia para Jerusalém, hein? Ele teve interesse pelas coisas espirituais. Ele estava lendo Isaías 53 e Felipe começou com as Escrituras. Felipe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" E o homem respondeu com uma pergunta: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Isso é um grande desafio para nós, porque nos mostra que mesmo com o Espírito Santo, a pessoa perdida ainda precisa que o servo de Deus o ajude a entender a palavra de Deus. Essa história mudou tudo o que eu entendia por fazer discípulos. Eu sempre fui muito tímido e quando iniciei o meu ministério quase não abria minha boca. Mas quando descobri o capítulo 8 de Atos, percebi que eu não consigo, mas ele consegue. Eu não sei nem abrir a boca, mas ele sabe e está comigo. Eu nem mesmo quero, mas ele quer e está comigo. E depois que tudo aconteceu, vi que eu não tinha feito nada, mas ele havia feito, porque estava comigo. Quando percebi a dinâmica que envolve fazer discípulos, descobri que não era uma questão de ser tímido ou não, mas sim uma questão de obediência. Quando percebi tudo isso pela primeira vez, fui visitar uma senhora que tinha assinado o livro de visitantes da nossa igreja. Tinha orado pedindo a orientação de Deus sobre qual dos visitantes deveria visitar. Quando bati na porta, ela atendeu com a Bíblia na mão e disse: "Pastor, puxa, eu estava orando, pedindo a Deus que me mandasse alguém para me ajudar a entender o que estou lendo." Vi os três elos da corrente logo de cara. Fazer discípulos é um dos padrões do Pentecostes. Na grande comissão, Jesus disse: "Vão e façam discípulos." O assunto principal do livro de Atos é fazer discípulos. O Pentecostes aconteceu para que a igreja pudesse fazer discípulos. O capítulo 8 de Atos é um manual sobre como fazer discípulos. E você, é um discípulo? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Já foi batizado? Você está indo, pregando, batizando e fazendo discípulos? Este é o nosso mandamento. Nos escreva. Temos literatura que o ajudará nesse processo de fazer discípulo e ser um instrumento de Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.